O senador Marcos Pontes, em transmissão ao vivo pelas redes sociais, relatou as visitas de que participou aos cidadãos que foram presos em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador trouxe informações sobre as condições físicas, emocionais e jurídicas dos presos para que as famílias possam saber algo sobre como eles estão. O senador apontou que os presos políticos estão em alas separadas dos presos comuns, já que as autoridades reconhecem que a natureza das prisões não é a mesma. Pontes relatou que, com a quantidade de pessoas que foram presas, as condições da prisão ficaram precárias, com atendimento médico insuficiente. Marcos Pontes descreveu o impacto emocional sobre as pessoas presas, destacando que, por não serem criminosas, ficam muito abaladas com a situação e com as limitações, especialmente por estarem sendo privadas de contato com familiares e defesa. O senador apontou que muitas das pessoas presas, possivelmente a grande maioria, não participaram dos atos de depredação. O senador lembrou ainda que em manifestações de esquerda, as depredações sempre foram comuns e nunca houve punições e muito menos perseguições no nível que está sendo visto nessas prisões em massa. O senador enfatizou a importância de promover o quanto antes a individualização das condutas das pessoas que estão sendo perseguidas em massa, coletivamente, sem qualquer investigação das condutas de cada um. Pontes afirmou: eles precisam ter um julgamento independente. Tudo isso tem que ser feito de forma individual. Os culpados pagam por seus crimes e os inocentes são libertados. Isso precisa ser feito de forma individual. O senador lembrou que as pessoas estão presas coletivamente há mais de 45 dias e apontou que o processo precisa ser acelerado para que os inocentes sejam libertados. O senador afirmou ainda acreditar que, com outras medidas cautelares, seria possível reduzir as injustiças, colocando as pessoas em liberdade, mesmo que com tornozeleira eletrônica durante o processo. O astronauta Marcos Pontes relatou quais providências já estão sendo tomadas em relação aos presos políticos, seja pelo governo do Distrito Federal, pelo sistema penitenciário ou pelos parlamentares. Ele relatou que um grupo de senadores já entrou em contato com a OAB, a Defensoria Pública e a Procuradoria-Geral da República, além de pedir uma reunião no STF. Ele enfatizou que, sem prejuízo de providências mais urgentes, a CPMI será fundamental para esclarecer os fatos. O senador disse: a CPMI é muito importante para levantar o que foi feito, o que deixou de ser feito, quem fez, quem não fez. Sem dúvida, essa CPMI vai ser aprovada. No Senado, já conseguimos as assinaturas. O senador lembrou que ainda faltam algumas assinaturas entre os deputados. Os excessos, que ficaram mais evidentes com as prisões em massa, já vêm ocorrendo há muitos anos, sob o olhar complacente do Senado Federal. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o ex-senador Lazier Martins, terem agido no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. As denúncias na imprensa internacional já se acumulam e a Corte Interamericana de Direitos Humanos também já recebeu algumas dezenas de denúncias. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação já vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados e impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no seu 3º relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem que subtrai a renda de famílias. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Esse aqui, vamos dizer assim, um dia extraordinário, uma sessão extraordinária. Mais nada, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui no canal, @astropontos, aqui no Instagram. Aproveitar esse momento também, inicial, para pedir que vocês se inscrevam no canal. A partir desse canal eu vou apresentar muitas coisas aqui durante os trabalhos no Senado. Então aqui vai ser um canal desse de comunicação. Então pedir para que vocês se inscrevam e também compartilhem, compartilhem o canal, para que as informações alcancem o maior número de pessoas. Então novamente obrigado a presença de cada um de vocês. E hoje o assunto, como eu divulguei ontem, o assunto é a respeito das pessoas que estão detidas desde o dia 8 de janeiro nos presídios aqui em Brasília, na Papuda com 610 homens e na Colmeia com 304 pessoas. O objetivo dessa live aqui é o seguinte, não é para ser midiático, porque quem me conhece sabe que eu não gosto desse tipo de coisa, não é outra coisa senão com o foco principalmente nas famílias dessas pessoas, para que eles ouçam em primeira mão, vamos dizer assim, informações de quais são as condições que eles se encontram, as pessoas detidas, quais são as condições que eles se encontram, acalmar um pouco as famílias também e quais são as providências que estão sendo tomadas por um grupo de senadores do qual eu faço parte. Então, esse é o objetivo. Então eu já até avisei antes, vamos evitar, aqui, não vou falar sobre isso aqui, qualquer tipo de crítica a uma instituição, pessoa, que seja ideologia, nada disso. O foco é nessas pessoas. Vamos ajudar as pessoas que são inocentes, que estão presas, a terem o seu julgamento justo, e aquelas que são culpadas que paguem pelo seu crime. Então, vamos começar para colocar uma ordem. Engenheiro, aquele negócio, a gente gosta de fazer com ordem, Primeiro, como que aconteceu essa visita? Eu fiz a visita na Papuda na última quarta-feira, exatamente uma semana atrás, e lá na Colmeia na quinta-feira. O pessoal falou que estava meio baixo aqui, deixa eu baixar esse computador aqui, ver se melhora um pouco o som aí para vocês. Então, quarta-feira eu fui a Papuda, quinta-feira eu fui lá na Colmeia para visitar, respectivamente, 610 homens detidos na Papuda e 304 mulheres naquela ocasião, lá na Colmeia. E a partir daí, então, como é que a gente vai conduzir isso aqui hoje? O nosso objetivo nessa live é passar as informações tanto das condições em que eles se encontram, quanto das providências que serão tomadas. E com relação às condições, vamos dividir assim, em condições físicas, condição emocional e jurídica. E depois a gente vai falar da parte de providências, Então, nessa questão de condições físicas, vou pegar minhas anotações aqui para que a gente faça isso de uma maneira rápida e objetiva, para apresentar. A ideia é apresentar os dados e para que vocês tenham isso aí, principalmente as famílias, como eu falei no início. Então, do ponto de vista físico, aliás, antes de falar dessa parte física, eu preciso fazer uma menção à Secretaria de Segurança aqui do Distrito Federal, ao governo do Distrito Federal ali, com a governadora Celina, que está extraordinariamente ali como a governadora, e a Polícia Penal daqui, a maneira como eles têm trabalhado, uma maneira muito profissional. Então foi uma coisa que me chamou a atenção, tanto na Papuda quanto na Colmeia, o profissionalismo dos policiais penais ali, a maneira como eles têm tratado essas pessoas. Eles entendem que é uma situação diferente do normal, não são presos normais, vamos dizer assim. Então eles têm tratado de uma forma muito positiva todas essas pessoas, e isso é muito bom da gente trazer aqui. Então isso aí é uma coisa que a gente precisa. Inclusive, esses pessoas detidas, elas estão numa ala separada. Então elas não estão junto com os outros presos, elas estão numa ala separada, o que é muito importante. Não faria nenhum sentido pegar essas pessoas e colocar com os presos comuns, Então estão numa ala separada, tanto os homens quanto as mulheres,
o que é muito, muito importante. Então, gente, eu quero pedir a atenção de vocês. Eu sei que passa um monte de pergunta, eu não vou responder pergunta a pergunta, preste atenção no que eu estou falando, né? E que é importante isso aí para que vocês tenham as informações. Então, vamos lá. Então, eles estão numa ala separada. Esse é um primeiro ponto com relação a isso. Muito importante. Parabéns à governadora Celina, ao secretário de Segurança e à Polícia Penal aqui do Distrito Federal pelo tratamento que tem dado aos presos. Mas, o que acontece? Vamos começar com essa parte das condições físicas. A gente entende que, imagina um presídio, por exemplo, na Papuda, com 1.000 detentos. De repente, sobe para 1.600, quase duplica. O Colmeia, que praticamente duplicou a população ali. Lógico que isso vai trazer problemas logísticos, né? Então é compreensível, né, que tenha problemas logísticos, mas isso tem que ser tratado. Então, vamos começar. Quais são esses problemas logísticos que aparecem? Primeiro, obviamente, a superlotação. Então, existe um número maior de pessoas detidas numa cela do que o que seria comportado normalmente por aquela cela. Esse é um ponto. Segundo, a qualidade da alimentação. Então deu para comprovar ali que realmente a qualidade da alimentação, da comida, embora ela tenha, vamos dizer assim, nutricionalmente os valores necessários em termos de proteínas e etc., mas a qualidade da apresentação, até a qualidade mesmo do cheiro, inclusive, não é agradável, não é bom. Então, esse é um ponto importante, melhorar a qualidade da alimentação. Outro ponto, né, a questão de visita. Antes disso, a questão de médicos, né? Como, de repente, tem uma população muito maior, logicamente que o número de médicos e psiquiatras, psicólogos é menor do que o necessário. Então, isso aí é uma coisa que também observamos, né, que a necessidade de mais médicos para atender, mais remédios para atender. Existem pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, né, que precisam de um tratamento mais continuado, vamos dizer assim, mas com uma frequência maior, e o remédio também. Então, esse também é um ponto, né, com relação a essa parte das condições das pessoas. Aí uma parte, já para a gente fazer uma ligação com a questão emocional, que é a seguinte: a pessoa está ali, é difícil você ficar ali, obviamente, ficar preso, e não tem visitas, é uma dificuldade para se ter visitas, né, é a dificuldade para se ter contato com as pessoas no exterior. Tanto que quando a gente chegou ali, você vê nos olhos daquelas pessoas, né, o quanto que a nossa visita, logicamente que faz o bem do lado prático, do ponto de vista de buscar soluções para as condições, né, e para a solução jurídica para essa situação, mas também só o fato de estarmos lá, eu e outros senadores que foram para lá, isso também dá um certo alento para essas pessoas, delas verem que não estão sozinhas, que existem pessoas olhando, né, porque pela situação que elas estão lá. E isso também é muito importante. Passando para essa parte emocional, vou pegar minhas anotações aqui também. Nessa parte emocional, o que acontece, né? Você tem que se colocar no lugar de uma dessas pessoas. A maioria dessas pessoas nunca esteve dentro de um presídio, dentro de uma prisão, de uma cadeia municipal que seja. Nunca esteve visitando um lugar desse. De repente ela está lá detida, né, num lugar como esse. Obviamente que isso aí mexe muito no emocional, né? Muitos deles não entendem o porquê estão ali também. Isso também é um fator muito importante, porque se você compara com uma pessoa aí, também são pessoas muitos deles, diria a maioria, são de primeira, nunca tiveram nenhuma condenação, nunca tiveram nada antes na ficha, tudo, né, dessa parte. Então, você imagina, para uma pessoa desse jeito, né, é diferente de um bandido que está lá na rua atirando em alguém, matando alguém, que ele ou ela sabe que pode ser pego e vai para a cadeia. Ou seja, essa ideia da cadeia está dentro da perspectiva que essa pessoa tem. Aqueles ali não. Então, o emocional fica muito, muito abalado nessas situações. Nessa hora você vê a compaixão, você vê a solidariedade entre eles mesmos, né? Se agarrar, vamos dizer assim, à religião, se agarrar aos princípios, aos valores, o que é muito importante, de uma forma positiva, né? E a nossa visita contribuiu nesse sentido também, né, emocional. Porém,
tem algum ponto aí que é muito importante. Pensa bem, de novo, se coloca no lugar dessas pessoas, né? Você está ali, de repente você está numa prisão, você obviamente não sabia que você ia para lá, isso não estava de jeito nenhum previsto, e de repente você está lá sem comunicação, você não consegue falar com a sua família, você não consegue ter visitas, né? Você tem contas para pagar, você não consegue nem passar, sei lá, a senha do seu banco para poder ser feito esses pagamentos, seus pagamentos vão atrasando, você tem o seu emprego, você está faltando no seu emprego, então você tem o risco de perder o seu emprego, que abala emocionalmente, obviamente também, contas travadas, então muitas coisas são complicadas do ponto de vista emocional, né? Então esse é um ponto. Deixa eu ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Esse é um ponto bastante importante, né? Essa questão emocional. E quando você olha para essas pessoas, tem lá uma senhora, por exemplo, uma senhorinha já de bastante de idade, né? Você vê assim, obviamente que ali no meio, e eu estou aqui não é para coxambrar ninguém, quem me conhece sabe que eu sou militar, eu trabalho com o que é justo, entendeu? Então, não é para coxambrar ninguém, para passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso não. Ali no meio você vai ter pessoas que foram culpadas de depredação e pessoas inocentes. Eu acredito que a maior parte ali são pessoas que não participaram diretamente nessa depredação de patrimônio público, né? O que é um absurdo, diga-se de passagem. Só um comentário aqui, né, de fora, porque é o seguinte, somos cidadãos brasileiros, nós pagamos imposto. Com o nosso imposto, o governo tem recursos para tratar com a educação, com ciência e tecnologia, com as diversas áreas. Com os nossos impostos, paga-se os salários, são os salários dos funcionários públicos, ou vamos colocar assim, funcionários do público, né? Esses salários são pagos com os nossos impostos também, inclusive toda a manutenção desse sistema como um todo, dessas estruturas. Então, depredar, invadir, quebrar patrimônio público é muito ruim e isso realmente tem que ser punido, mas tem que ser punido as pessoas que realmente fizeram isso aí. Esse é um ponto importante, né? Punir as pessoas corretamente. Não é de hoje que a gente vê patrimônio público sendo depredado. A gente viu lá em 2013, se eu não me engano, tinha aquelas questões, começou com aquela questão de ônibus, né? Preço de passagem de ônibus, e acabou terminando em quebra-quebra aí em São Paulo, aqui em Brasília. Depois, se eu não me engano, em 2016 também teve uma depredação de patrimônio público na Esplanada, aqui em Brasília. Eu não lembro exatamente a causa de que era isso aí. Eu acho que era questão tributária, se eu não me engano. E depois, em 2017, também teve, né, de novo, quebração de coisas aqui em Brasília, invasão de Congresso. Uma vez foi a UNE, outra vez tinha lá a CUT envolvida, muita gente no meio, e isso é ruim, isso é crime. Quebrar patrimônio público é crime, como agora no 8 de janeiro, né, as pessoas que realmente estavam quebrando patrimônio cometeram um crime e têm que ser punidas, assim como as anteriores, né, deveriam ter sido. Agora, a gente tem que ver o seguinte, no meio dessas pessoas tem pessoas culpadas e pessoas inocentes, né? Estou falando agora do pessoal que está aí na cadeia. Pessoas culpadas, pessoas inocentes. O problema, falando agora vamos mais da parte jurídica, a gente falou da parte física, falou da parte emocional, vamos um pouco mais para a parte jurídica. O problema é que eles precisam ter um julgamento independente, né? Eles precisam ser ouvidos, para cada um contar a sua história, né, devidamente, com o seu advogado, com a procuradoria. Então tudo isso tem que ser feito de forma individual, cada um ser tratado individualmente. Os culpados pagam pelos seus crimes, os inocentes são libertados o quanto antes, né? Eles estão lá há mais de 40 dias, se eu não me engano. Então desde o dia 8, né? Hoje há mais de 40 dias aí. Então isso precisa ser feito de forma individual, né? Sem dúvida nenhuma, isso tem que ser feito de forma individual. De novo, né? Fazer manifestação, expressar o que quiser contra uma pessoa, contra uma instituição, tudo isso faz parte da democracia. Afinal de contas, a gente vive na democracia, o poder do povo. E o povo que paga os impostos tem direito de reclamar, mas não tem direito de quebrar nada que aqui
né, que seja patrimônio público ou privado, diga-se de passagem, invasão de patrimônio privado também, isso é crime. Invadir uma casa, um prédio, invadir uma fazenda, tudo isso aí também é crime e também tem que ser punido. Isso é completamente errado. Agora a gente tem que ver que tem pessoas, de novo, pessoas culpadas ali no meio e pessoas inocentes. E tem que acelerar esse processo para separar o joio do trigo, vamos dizer assim, né? Quando as coisas são feitas de forma pacífica, nada disso acontece. Então, manifestações pacíficas, manifestações, o público expressa, serve essa expressão do público como sua liberdade de expressão, para que nós, políticos, gestores, prestemos atenção, né, do que o público, que é o dono, vamos dizer assim, numa democracia, é quem realmente tem o poder, está transmitindo. A gente tem que ouvir isso aqui, prestar atenção, né, e ver o que pode ser melhorado com isso. Mas não quebrar as coisas, isso aí é terrível. Agora, uma coisa que aconteceu logo no começo ali, apareceram advogados, né? Aqueles advogados que aparecem ali na hora do problema e depois eles aparecem e desaparecem. Então esse é um dos primeiros problemas na parte jurídica, os advogados que apareceram, fizeram ali o contato inicial e depois desapareceram e nunca mais voltaram lá para tratar com essas pessoas detidas. Você imagina como que a pessoa se sente numa situação dessa. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é isso, né, que é necessário esse trabalho do advogado que está constituído com a procuradoria, etc., para que as coisas sejam aceleradas, para que cada pessoa seja ouvida e cada pessoa conte a sua história para que seja tratada individualmente pela justiça. O Zezinho fez isso, o Joãozinho fez aquilo, esse aqui fez coisa errada, ele vai ser punido, esse aqui não fez nada, ele é inocentado. Tá? Então, essas coisas têm que ser feitas de forma individual, né? Vamos dizer assim, e tem que ser tratado desse jeito. Mais algumas anotações aqui sobre essa parte jurídica, conversando com eles lá, né? Primeiro, outra coisa aqui, né, com relação a isso aí, a Defensoria Pública está lá, está trabalhando junto com eles também, então parabéns à Defensoria Pública aqui de Brasília também, que tem feito esse trabalho. A maior parte das pessoas são de fora de Brasília, são de outros estados, então existe uma certa dificuldade aí na conversação. Vou falar depois disso aqui nas providências também, para que se converse com os familiares, para que se ajustem as coisas, né, durante essa estadia lá nos presídios. E olha, sinceramente, olhando nos olhos das pessoas ali, o que eu vejo é o seguinte, né, quem me conhece sabe que eu sou muito lógico, eu trabalho de uma forma muito, muito lógica com as coisas. O que acontece, né? Eu perguntei se tinha tornozeleira suficiente para as pessoas que estão ali. Existem tornozeleiras suficientes. Então, somando essas coisas que eu falei, né? Primeiro, existe um acúmulo rápido de pessoas, um acréscimo rápido de pessoas no sistema prisional aqui em Brasília, o que causa problemas de alimentação, problema de localização, de acomodação, problemas de apoio médico, apoio psicológico, etc., visitação, tudo isso dificulta, né, bastante. Isso custa dinheiro também para o governo aqui do Distrito Federal, né, como um todo. Essas pessoas, como eu falei, né, olhando para elas, você vê, a maior parte delas, pelo menos, eu não posso falar por todo mundo, que nem eu não tenho bola de cristal, mas você olha a maior parte deles ali assim, você fala, pô, essa pessoa não vai sair na rua ali, como soltar um assassino serial, ele vai sair ali na rua, você tem um risco de colocar essa pessoa em liberdade, mesmo com uma tornozeleira, porque daqui você sair, vai assaltar uma pessoa na esquina e vai matar uma pessoa. Eu não vejo isso acontecendo com essas pessoas que foram presas, né, durante essa manifestação. Pelo menos a maior parte deles. Precisa ser tratado caso a caso, individual. Mas ficaria, pela lógica, né, muito mais fácil fazer todo esse processo com essas pessoas, né, depois de passar por essa triagem individualmente, libertar essas pessoas, mesmo com tornozeleira eletrônica, de forma que elas possam responder em liberdade. Qual é a lógica disso aí? Primeiro, redução dos custos da manutenção dessas pessoas no sistema prisional aqui do Distrito Federal. Segundo, né, que, de novo, eles não são pessoas que apresentam um risco de matar alguém ou coisa assim. Soltar ele não vai ser um risco para a sociedade. Ninguém vai sair por aí matando outras pessoas. Terceiro, é o seguinte, você pode, né, num caso desse aí, certamente existem medidas restritivas que a pessoa sai com a tornozeleira. Essa tornozeleira ela funciona no Brasil inteiro, você não tem problema a pessoa voltar para o estado, está no estado, está sendo monitorada.
se ela tirar a tornozeleira vai indicar. Você pode colocar condições restritivas, como não tirar o passaporte, por exemplo, para que a pessoa não viaje para o exterior, proibir que a pessoa se reúna, vamos dizer, em outra manifestação, já que esse foi a raiz do problema, então não pode se reunir numa manifestação, mas fica muito mais lógico você separar, né, ou tirar essas pessoas e libertá-las, como dizer assim, com a tornozeleira, para que elas respondam em liberdade. Com isso você resolveria, né, todos esses problemas, né? Dessa forma, reduz as injustiças com as pessoas que estão lá e são inocentes. As pessoas culpadas vão pagar pelo seu crime. Estou ressaltando isso porque é importante, né? Eu não estou aqui para acochambrar ninguém, não é isso não. Então as pessoas que são culpadas têm que pagar, as pessoas inocentes têm que ser inocentadas. Lembrar que vai ter todo um processo depois de indenização, tudo isso tem que ser feito, né, pelos danos causados nesse momento todo. Um ponto importante também é que essas pessoas, eu perguntei para cada uma das celas que eu visitei, eu perguntei isso, então, da não transferência presos para outro estado. Vamos supor, a pessoa é de São Paulo. Então, ninguém quer a transferência desses presos para o sistema prisional de São Paulo. O ideal que eles fiquem, estando presos, que fiquem presos juntos aqui em Brasília. Qual o medo de se transferir para São Paulo, transferir para outros lugares? De repente, nessas transferências, eles podem ser colocados como presos comuns, e aí você pega uma pessoa, olha como o problema se multiplica. Imagina uma pessoa inocente que está detida aqui e de repente vai para um estado e lá é colocado junto com presos comuns, junto com um assassino, né, de 10 pessoas. Eu ficaria apavorado numa situação dessa, né, e isso não pode acontecer. Então esse é um ponto importante para se ter em mente, para os advogados pensarem aí, etc. Então eu falei aqui em termos de condição, eu falei que ia ser rápido hoje para a gente não ficar muito tempo nisso, mas eu falei aqui, primeiro, né, parabéns ao governo do Distrito Federal pelo trabalho que está fazendo, né, com as limitações que tem. Falei sobre as condições físicas, falei sobre as condições emocionais, falei sobre condições jurídicas, né, a necessidade de serem tratados individualmente, de que eles conheçam os seus crimes, tenham os seus advogados trabalhando nos casos individuais, com os procuradores, assim por diante, que o processo ocorra da maneira normal, né? E falei da possibilidade lógica, né, de que sejam libertados para responder isso aí em liberdade, mesmo com a tornozeleira, né? E os que forem inocentes, que for determinado já que é inocente, já fiquem livres, como um todo. Agora, vamos pensar em providências, né? Quais providências estão sendo feitas? Então, primeiro, com relação à parte de condições físicas e emocionais, né? Na parte de condições físicas e emocionais, então nós falamos, eu falei com a governadora essa semana, outros senadores já falaram com ela. É uma pessoa muito sensata, tem um ótimo coração, sabe, né, interpretar bem, é muito justa. Então ela está ciente da situação, da dificuldade com os alimentos, então ela vai procurar resolver esse problema dos alimentos para melhorar a qualidade dos alimentos. Outra coisa que eu pedi para ela também é a possibilidade das pessoas detidas poderem falar com os seus parentes dos seus estados através de internet, né, já que é difícil para as pessoas virem para cá, é difícil para coordenar um monte de visitas assim num sistema que está sobrecarregado, mas dá para se fazer pela internet, vamos dizer assim, visitas remotas, visitas virtuais pela internet, o que é bastante importante para o aspecto emocional dessas pessoas também, né, sem dúvida nenhuma. Outra coisa é melhorar, né, o atendimento médico e psicológico, principalmente para as pessoas que estão mais afetadas com isso aí ou que têm doenças crônicas, assim como o acesso mais rápido a remédios. Então tudo isso a governadora já foi informada e ela está tomando providência, o que é muito importante para melhorar as condições das pessoas enquanto elas estão detidas aqui, né, no Distrito Federal. Agora, com relação à parte jurídica, nós também já falamos, né, o grupo de senadores, né, então nós já tivemos contato com a OAB, né, para que se veja os procedimentos legais para acelerar esse processo como um todo, porque lógico, a gente quer melhorar as condições das pessoas que estão ali presas, mas o ideal é que essas pessoas saiam, seja com tornozeleira, ou seja, já separado o joio do trigo, vamos dizer assim, quem é culpado paga, quem é inocente é libertado,
né, quem está no processo, que possa responder em liberdade com a tornozeleira, com algumas restrições. Então, falamos com a OAB, né, falamos com a Defensoria Pública, aliás, parabéns às organizações também pelo empenho, eu espero que continue o empenho e que possam ajudar essas pessoas, né? A Procuradoria também, porque a Procuradoria é importante nesse processo para logo fazer as denúncias ou o que seja, mas fazer as coisas novamente individualmente, isso aí. Amanhã tem, não sei se vai ser amanhã, mas foi protocolado uma reunião no STF também, porque em última instância isso aí converge no STF, então também existe protocolado isso aí de um grupo de senadores irem ao STF conversar para que possa ser feito exatamente isso. Qual o objetivo? De novo, vou ressaltar aqui, acelerar o processo, né, na parte jurídica. Na parte de condições melhorar as condições gerais, físicas e emocionais. Na parte jurídica, acelerar o processo, né, para separar logo o joio do trigo, separar os casos individuais, né, tratar de forma individual, que possam responder processo em liberdade, né, com a tornozeleira eletrônica, se for o caso, e mesmo com restrições de passaporte, restrições de agrupamento, né, e não transferir presos para outros sistemas prisionais, manter todo mundo junto aqui. Esse é o nosso objetivo do ponto de vista jurídico. Então foi falado com a OAB, com a Defensoria, com a Procuradoria, o STF está protocolado lá uma reunião com o STF para falar sobre isso também, e a CPMI, né? A CPMI, lógico que demora mais, a gente não vai esperar o final da CPMI para que as providências sejam tomadas para essas pessoas, as providências têm que ser agora, mas a CPMI é muito importante para que seja feito um levantamento total disso, ou seja, conversar com as instituições, conversar com as pessoas, buscar os vídeos, olhar cada um desses vídeos, ver o vídeo em termos de tempo também, qual é o histórico de acontecimentos temporal, né? Vamos dizer assim, quem chegou aonde, fez o que, de que forma e assim por diante. Então, a CPMI é muito importante para levantar o que foi feito, o que deixou de ser feito, quem fez, quem não fez, e colocar tudo isso em pratos limpos. Então, sem dúvida nenhuma, essa CPMI ela vai ser aprovada. No Senado nós já conseguimos as 30 assinaturas, né? Eu fui um dos signatários também, né? Então agora nós estamos aí lutando para que tenha assinaturas na Câmara dos Deputados, precisa de 171 assinaturas, no Senado precisava de 27, nós conseguimos 30, né? Na Câmara, se eu não me engano, está faltando 36 assinaturas, que isso aí vai mudando, né, com o tempo, mas a gente espera que consiga-se as assinaturas na Câmara o mais rápido possível. Quem conhecer deputados aí da sua cidade, do seu estado, falem com eles, né, para que eles assinem essa CPMI, né, que é uma comissão mista, né, Câmara e Senado, para que eles assinem também, para que a gente dê partida nessa CPMI o mais rápido possível, para colocar tudo isso em pratos limpos, para realmente saber o que aconteceu e não deixar dúvida. E, de novo, eu vou ressaltar aqui agora no finalzinho, né, nós falamos aqui visando, né, aliás, obrigado quem me acompanhou aqui nessa live, aqui no @astropontes no Instagram, inscreva-se aí que eu vou apresentar muitas coisas ao longo do tempo no Senado, e o objetivo da live foi justamente apresentar as condições físicas, emocionais, jurídicas, né, das pessoas que estão detidas na Papuda e na Colmeia. Eu fui lá visitá-los na semana passada, fiz esse levantamento que eu fiz questão de apresentar aqui para vocês. Outros senadores estiveram lá comigo, e também as providências que estão sendo tomadas, né, junto à OAB, Defensoria, Procuradoria, STF e a CPMI, né, para que a gente tenha o levantamento completo de tudo isso aí. Então, gente, vão acompanhar e, se Deus quiser, tudo isso vai ser resolvido. As pessoas que são culpadas vão pagar, as pessoas que são inocentes vão ser libertadas, e depois certamente vai ter a questão de aí um tratamento especial, né, para que elas sejam recompensadas aí por danos causados por esse tempo tão difícil. E o que a gente conta também aqui é pedir a Deus que ajude cada uma dessas pessoas, as famílias,
né? As famílias, eu fiz isso aqui para passar para vocês essas informações. Saibam que a gente está lutando aqui para que as pessoas tenham o tratamento mais justo possível. Justo não é acochambrar ninguém. De novo, justo é separar o joio do trigo, né? E fazer com que a coisa funcione no nosso processo penal, na democracia que a gente vive, na democracia que a gente quer viver, né, nesse país. E é uma democracia que, como toda democracia, precisa ser democracia real, que considera, né, os direitos das pessoas, dá inclusive a liberdade, né, para as pessoas se expressarem, mas tudo dentro da lei. Depredar patrimônio público não é permitido. Depredar patrimônio privado também, invasão também não é permitido. Então, acho que essa CPMI vai inclusive ajudar bastante a gente estabelecer certos padrões para que a gente siga aqui no nosso Brasil. Tá ok, gente? Então, grande abraço a todos vocês, obrigado por estarem aqui comigo. Deu os 30 minutos exatos que eu tinha previsto para falar, né? Acompanhem, a gente vai passar mais informações para vocês e lembre do seguinte, né? Esse Brasil da gente é um país maravilhoso e conta com cada um de vocês para fazer o seu trabalho, para fazer a sua parte, né, da forma ética, da forma justa, da forma correta. Ninguém está acima da lei. E no nosso país, na nossa democracia, tem que ser assim, né? O respeito às instituições, às pessoas, o respeito à lei, né, e o respeito mútuo de cada um. Tá bom? Vamos fazer isso aí acontecer, né? Fiquem com Deus. Boa noite aí para cada um de vocês. Tchau, tchau. Então, não se esqueça de se inscrever aí depois também. Tchau, tchau.